Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. Quatro Notícias, a informação para você. O dia de finados. Qual o significado da data? Polícia Rodoviária inicia a Operação Finados diante do feriadão e, é claro, do grande movimento nas rodovias. Cemitérios de Marília terão horário especial de funcionamento a partir das 7 da manhã nesta quinta-feira. O Cemitério da Saudade, onde estão sepultadas mais de 100 mil pessoas. Cerca de 30 mil visitantes, de acordo com a previsão da administração, inclusive com informação à população informatizada sobre locais de túmulos, sepulturas, capelas e tudo mais. Também destaque da saúde. Começa a campanha preventiva ao câncer de próstata. Atenção, homens. O Ministério da Saúde quer dinamizar o combate à sífilis. E também, neste mês de novembro, destaque para a homeopatia. Falta ainda muita informação na população. O presidente estadual do Cresce, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, vem a Marília e mantém contato com corretores sobre o momento do mercado imobiliário. A partir de agora, Quatro Notícias, a informação para você. Começou a Operação Finados da Polícia Rodoviária, tanto estadual como federal. O objetivo, é claro, é coibir abusos, a imprudência, o que pode provocar acidentes graves e, é claro, fatalidades também. Policial rodoviário fala aqui do 4 e destaca a importância do cuidado para quem for viajar. O cidadão deve participar, ele deve evitar os abusos que nós sempre falamos, mas que nunca é pouco. Excesso de velocidade, ele deve realmente trafegar com velocidade moderada, obedecendo à sinalização. Em pistas simples, evitar as ultrapassagens forçadas. Essas ultrapassagens normalmente culminam em acidentes graves, que são as colisões frontais. E, claro, todo mundo que estiver dentro do carro deverá usar obrigatoriamente o cinto de segurança, não é só o motorista e o passageiro da frente, mas aquelas pessoas que estão atrás também deverão usar o cinto e quem viaja com criança, usar os equipamentos obrigatórios. São dicas básicas, é só seguir a orientação para evitar os acidentes. Mais de 2 milhões de veículos deixando a Grande São Paulo, boa parte em direção ao interior, uma parte à nossa região, em razão do feriadão, o Dia de Finados, uma vez que servidores públicos depois desta quarta-feira, só voltam às atividades. Na segunda-feira é mais um feriadão. Lembrando, feriado nesta quinta-feira, mas na sexta, bancos e comércio estarão funcionando normalmente. Nesta quinta-feira, em Marília, não haverá coleta de lixo. A coleta volta ao normal na sexta. Nesta quinta-feira, supermercados em Marília terão horário de funcionamento dos domingos. Agora, para muita gente, um momento de descanso, de tranquilidade, aproveitando o feriadão. Mas e o significado da data? O que é o Dia de Finados? Por que essa lembrança? A gente começa a debater esse assunto. O nosso convidado especial, o pastor Marcos Kopesca. Ele é pastor da Terceira Igreja Independente, Presbiteriana Independente de Marília. Pastor Kopesca, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, telespectador do Canal 4. O que Prazer estar aqui novamente. Dia de Finados. E por que essa data, pastor? Ano de 998 da era cristã, Santo Odilon, padre francês, determinou que seria um dia separado para orações ou rezas pelos mortos, por aqueles que já se foram, né? E a ideia, segundo
ele pensava seria tirar as almas do purgatório e passá-las ao paraíso através das orações e tudo mais. Essa data, 400 anos depois, foi institucionalizada para o dia 2 de novembro, porque se seguia o dia de Todos os Santos, que era o dia 1º de novembro. E de lá para cá, então, dia 2 de novembro, no mundo inteiro se celebra o Dia de Finados. É uma data mais alusiva ao calendário católico romano, naturalmente, porque nasceu do pensamento ou da teologia católica romana. Agora, nos dias atuais, a lembrança da data, o grande número de visitação aos cemitérios, também temos o próprio comércio nas proximidades dos cemitérios, no interior dos cemitérios. Como que o senhor vê, no contexto atual, o Dia de Finados? Sim, deixa eu fazer uma divisão aqui, deixa eu fatiar a resposta. Primeiro, o pensamento protestante, do qual nós fazemos parte, é de que a Bíblia nos diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou então Romanos 14:12, que diz assim, pois cada um de si individualmente dará contas a Deus pela sua alma. Então, pensamos o seguinte, que enquanto há vida, existe a possibilidade de todos os concertos com Deus, com o próximo, todos os preparos possíveis a serem feitos para a eternidade. Mas, em vindo a morte, aí então, esta pessoa estará à frente ao juízo de Deus, né, para responder por si individualmente. Nós pensamos então o seguinte, esta data, ela pode sim ser uma data para celebrar as boas lembranças daqueles que se foram, né? Pode ser uma data para celebrar as memórias deixadas por aqueles que já partiram, né? Os queridos que já se foram. E então esse celebrar a memória é legitimamente bíblico, mesmo porque há um texto na Bíblia em Provérbios que se diz assim, que a memória do justo é abençoada. Então havia um rei em Israel chamado Jeroão, que a Bíblia diz sobre ele, que ele foi sem deixar lembranças, ou foi sem deixar boas memórias. É interessante, essas pessoas naturalmente são esquecidas. Agora, os queridos, aqueles que passam pela nossa vida deixando marcas, deixando legados, né, merecem ser lembrados sim, merecem ser não venerados, mas lembrados com carinho. A saudade, a lágrima é uma coisa legítima, e é legítimo que se prepare ou que se separe um dia também para celebrar as lembranças daqueles que já foram. Mais algum destaque? O Dia de Finados deste 2 de novembro? Eu quero trazer aqui uma reflexão do Mário Quintana, né? Mário Quintana talvez tenha sido um dos brasileiros mais inteligentes que eu já tenho lido sobre ele. As reflexões dele. Ele diz assim, é muito engraçado o ser humano. O ser humano chora intensamente por aqueles que já foram, mas quer viver longe dos vivos. E é interessante quando chega nesse feriado de 2 de novembro, e agora principalmente sendo um feriado prolongado, né, a gente ouve pessoas dizerem assim, amigos dizendo, olha, eu quero a partir das 6 da tarde da quarta-feira sumir e não ver mais a cara de ninguém. E aí eu fico pensando exatamente nas palavras do Mário Quintana, né? Você celebra os mortos, né? Você chora por eles, mas quer viver longe dos vivos. Eu acho que seria interessante um dia também para celebrar a saudade e as lembranças daqueles que foram, mas também para pensar na vida e pensar na morte. Pensar na extensão da vida
a partir também da seriedade da morte. Os monges beneditinos na antiguidade se cumprimentavam assim: memento mores. E o outro respondia carpe diem. E memento mores quer dizer, é um jogo de palavras em latim, que quer dizer mais ou menos isso: pense, vais morrer. E carpe diem, a resposta: então desfrute bem o seu dia. Essa reflexão eu quero deixar para o dia de amanhã, que a gente também pense na vida, pense na extensão da vida, pense na seriedade da morte, pense nos legados que vamos estar deixando quando alguém estiver chorando por nós. Que legados deixamos, que boas lembranças deixamos. Bem, só para a gente concluir, aproveitando sua presença, 500 anos da Reforma Protestante. A lembrança sendo agora também. Que comentário fazer, pastor Kopesca? Foram intensas as comemorações no Brasil, no mundo, né? Pelos 500 anos da Reforma Protestante. Reforma Protestante que deixou um legado não só na religião, mas na economia, na educação. A liberdade de expressão, ela surge através da Reforma Protestante. Mas fica aqui um desafio também ao telespectador, fica um desafio a nós, não só protestantes, mas religiosos no geral, o desafio de uma sociedade transformada, um Brasil transformado. Nós tivemos nessa semana a triste notícia de que o Brasil bateu o recorde de assassinatos, e isso é estarrecedor. Uma sociedade, e pense nisso comigo, uma sociedade que tem o cristianismo católico ou protestante como a religião, as religiões da maioria ou as que mais influenciam. Nós devíamos ter uma sociedade influenciada por esses princípios. Então eu creio que o cristianismo, o protestantismo não pode estar apenas em números, em estatísticas. Cresceu tanto por cento, os evangélicos cresceram tal percentual, sei lá, se fala em torno de 27%, 26%, isso é indiferente. Nós temos que fazer diferença para uma sociedade melhor, mais justa, menos corrupta, menos violenta, e assim estaremos cumprindo a nossa missão e honrando a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Os sul-coreanos têm 34% de evangélicos, o restante da maioria budistas, mas é interessante que eles transformaram a sociedade, impactaram com educação, com combate à violência, com princípios de ética na sociedade implantados. Não foram só números e estatísticas, mas transformação. Fica aqui esse desafio dos 500 anos da Reforma Protestante. E é claro, sempre a valorização dos valores, começando, antes de mais nada, pelo valor da família, não, pastor? Exatamente. Uma sociedade transformada, uma sociedade saudável, começa com a célula-madre saudável. Célula-madre é a família. Casamento saudável, que gera filhos que vão ser espelhados, vão se espelhar nos pais que vão ser exemplos, e a vida segue a partir do embrião família. Todas as vezes que eu venho aqui no jornal, Zé Henrique sempre nos leva a esse assunto tão importante, e não é só uma preocupação aqui do Canal 4, é uma preocupação de todos nós brasileiros. Nós vemos o número de divórcios aumentando, nós vemos o número de famílias desfeitas, nós vemos o número de... nós vemos os ideais de ideologia de gênero sendo implantados quase que à força, pela mídia, pelas grandes redes de TV, pelas revistas, e até pelas escolas, para tentar desfazer o grande valor da família e tudo mais. Então,
nós lutamos por esses valores. Famílias fortes fazem uma sociedade forte. Muito bem, obrigado. Marcos Copesca, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Marília, o nosso convidado especial para falar sobre o Dia de Finados, na análise, evidentemente, dele como pastor evangélico e aproveitando os 500 anos da Reforma Protestante. Daqui a pouco vamos voltar a falar sobre finados, o significado segundo a Igreja Católica também. Começa a campanha de prevenção ao câncer de próstata. Pois é, Novembro Azul, campanha de incentivo à homeopatia. E o governo, através do Ministério da Saúde, prometendo dinamizar também a campanha contra a sífilis, a incidência preocupante. E a visita a Marília do presidente estadual do Cresce. Já, já.